Fico muito feliz. E o Senhor me deu uma palavra que se encontra aqui no livro de Salmo. Salmo 19 e versículo 105. Salmo 19 e versículo 105. Está escrita: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quando nós temos a palavra do Senhor na nossa vida, no nosso coração, quando nós lemos e entendemos a palavra do Senhor, nós não andamos no escuro, né? Porque a palavra ilumina o caminho em que nós temos que percorrer, né? E esse salmo aqui está dizendo: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Ela nos conduz na claridade da luz da palavra do Senhor. Ela nos mostra o caminho que nós precisamos seguir, que nós precisamos percorrer, para um dia nós chegarmos lá no final desse caminho. E lá no final nós receber aquilo que está nos esperando, o nosso galardão, ali no céu, né? E nós temos que preparar aqui o nosso caminho. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos dirige, ela nos corrige quando nós estamos errados. A palavra do Senhor, ela ensina o caminho em que nós devemos andar, em que nós devemos trilhar esse caminho. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, que quando nós guardamos a palavra do Senhor Jesus no nosso coração, ali no livro de Provérbios diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para nós não pecar contra Deus. Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos ensina o caminho que nós devemos andar. Aleluia, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E se nós temos a palavra de Deus como uma lâmpada nos nossos pés, nós não iremos cair, nós não iremos tropeçar. Mas se nós andarmos no escuro, nós iremos tropeçar, nós iremos cair, porque nós não estamos enxergando por onde nós estamos indo, porque estamos num caminho escuro. Mas aqui no livro de Salmo diz, né? A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E essa palavra eu quero deixar com uma base daquilo que eu vou falar um pouco da minha vida para você, da minha história, da onde eu vim, né? Para quem não me conhece, né? Para quem não me conhece, que vai assistir esse vídeo hoje ou amanhã, não importa o horário que for, eu quero dizer que eu me chamo Leonilde da Fonseca de Melo. Eu nasci lá no interior de Soledade. Meu pai, Sebastião Fredomiro da Fonseca, minha mãe, Erondina Vitória da Silva. E nasci lá no interiorzão de Soledade. E foi lá onde eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 5 para 6 anos, quando o meu pai fizeram um culto na casa do meu pai, debaixo de um pé de laranjeira. Então foi ali a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus.
E eu nunca mais esqueci. Aleluia. Eu quero dizer para você que o meu pai, antes dele aceitar Jesus, meu pai era uma pessoa que ele bebia muito, ele saía para ir no mercado para minha mãe, comprar aquilo que a minha mãe precisava, e ele voltava para casa e ele ficava o dia inteiro, ele vinha lá umas horas da madrugada e ele não trazia o alimento que ele precisava comprar, porque ele chegava lá e começava a jogar numa cancha de bocha e beber com os amigos, e ali ele passava o dia inteiro e chegava umas horas da noite em casa. E a minha mãe conosco em casa, com as minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu. Mas chegou um dia em que o meu tio aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Então o meu tio falou para o meu pai se ele poderia ir lá na minha casa, na casa do meu pai, fazer um culto e falar da palavra. E o meu pai, ele disse que sim. E então o meu tio foi e falou a palavra de Deus lá na casa do meu pai. E o meu pai aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E a partir daquele momento houve uma mudança na vida dele. Houve uma transformação na vida do meu pai. Na época eu tinha 2 aninhos de idade. E dali por diante, esta palavra começou a iluminar o seu caminho. Até ali naquele momento meu pai andava na escuridão, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Mas a partir daquele momento que ele ouviu a palavra de Deus naquele dia, e naquele dia ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida, a partir daquele dia houve uma grande transformação na vida do meu pai. Aquele que ia lá para o armazém comprar alimento, deixava a minha mãe com as minhas irmãs, com nós pequenininha em casa, muitas vezes passando necessidade. Muitas vezes a minha mãe, ela corria, pedia socorro para o meu avô, para o pai dela que morava próximo de nós. E o meu avô sempre ajudava a minha mãe. Mas a partir daquele momento houve mudança. Ali, assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve mudança. A única diferença do meu pai e de Zaqueu era que Zaqueu era rico, meu pai era pobre. Aleluia. E a partir daquele momento eu quero dizer para você, quando meu pai aceitou a palavra de Deus e começou a ler, começou a meditar, meu pai ele não sabia ler, minha irmã que ensinava a ele, e ele aprendeu a ler a Bíblia. A partir daquele momento, a luz começou a clarear no caminho do meu pai, no caminho da minha mãe, e houve grande transformação. Aquele que ia lá para o armazém, deixava tudo lá, perdia muitas vezes a vasilha que ele levava para trazer o alimento para casa. Aleluia, mudou. A partir daquele dia que ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, o meu pai mudou, meu pai nunca mais voltou a beber. Meu pai fumava muito também. Aleluia, e a vida foi mudando para melhor. A vida do meu pai e da minha mãe foram mudando para melhor. Nós era uma família muito humilde, muito pobre. Aleluia. Meu pai, ele plantava na terra de outras pessoas. Então aquilo que ele tinha que era lucro para ele tinha que dividir, ele tinha que dar metade da colheita pro dono da terra. Então nós era muito pobre. Aleluia, mas houve transformação a partir daquele dia. Meu pai e minha mãe foram trabalhando junto com as minhas irmãs e foram trabalhando.
E ali o pastor ali da cidade de Guaporé, que hoje ele já descansa com o Senhor, o pastor Salatiel Fernandes, ele ia fazer culto lá na casa do meu pai. Então foi aonde eu comecei a ouvir a palavra de Deus, debaixo das árvores, debaixo de um pé de laranjeira, debaixo de um pé de tarumã, que talvez muitos nem sabem que árvore é essa, mas ali, aleluia, eu lembro de uma vez em que o pastor, ele pregava e ministrava a palavra do Senhor, com ousadia e com autoridade do Espírito Santo. E ali foi plantando a semente, aleluia, na nossa vida. E um certo tempo ele disse para o meu pai: por que você não vai morar lá para Guaporé, na cidade? Agora tuas filhas já estão grandes, já tem umas que podem trabalhar na empresa. E assim o meu pai aceitou aquele conselho e ele foi morar em Guaporé. Minhas irmãs foram trabalhar, minha mãe, ele foi trabalhar e a nossa vida foi mudando para melhor. Tudo aquilo que nós não tínhamos, eles foram comprando móveis para dentro de casa, eles foram comprando uma roupa melhor para nós. Eu quero dizer para você, quem sabe algum jovem, algum filho vai ouvir esse vídeo. Eu quero dizer para você que quando nós ganhávamos um par de chinelo, nós ficávamos muito felizes. A gente não queria nem usar para não sujar aquele par de chinelo, né? Porque nós não tínhamos, e eu não tenho vergonha de contar isso, porque hoje eu tenho tudo, o Senhor não tem me deixado faltar nada. Eu sempre, às vezes, nas minhas orações, meus amigos, meu irmão que estão me ouvindo, às vezes nas minhas orações eu digo: Senhor, eu te agradeço porque eu não tenho tudo o que eu quero. Mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não me deixa faltar nada. Aleluia. E ali a mãe e meu pai foram nos vestindo melhor, nós servindo a Deus, as minhas irmãs, e tudo se fez bonança. Se levantou sim lutas, dificuldades, tempestades, porque aqui no mundo a Bíblia diz: no mundo teremos aflições, mas que é para nós ter bom ânimo. Que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Aleluia. E Deus fez uma grande obra na vida da minha família. E hoje eu digo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está me assistindo ou que vai me assistir, que Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. Eu quero dizer para você que quando nós temos a palavra do Senhor como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, o vento pode soprar contra a nossa vida. Aleluia, mas nós não iremos cair, porque nós estamos andando na luz. Se nós andarmos no escuro, se nós sairmos no escuro, nós podemos tropeçar e nós podemos cair. Mas se nós tiver a palavra de Deus como a luz para nós, ela nos ilumina o caminho em que nós estamos andando, em que nós estamos trilhando em direção a Canaã celestial. Porque nós estamos aqui percorrendo um caminho, que nós vamos chegar lá no final desse caminho. E é lá na chegada que é a parte mais importante. É lá na chegada que nós temos que ter a luz na nossa vida, a luz do Espírito Santo no nosso coração, que nos conduz, que nos dirige, que nos mostra o caminho. Aleluia. E é desta palavra que eu estou falando para você nesta noite. Tudo que você precisa aqui nessa palavra você encontra. A Bíblia Sagrada, ela nos corrige. A Bíblia Sagrada, ela nos adverte. A Bíblia Sagrada, ela nos edifica. Aleluia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a palavra ela vai penetrando no nosso coração e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. E nós vamos sentindo um refrigério na nossa alma.
Ali como no Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele nos conduz a águas tranquilas e Ele refrigera a nossa alma. Aleluia! A palavra do Senhor, ela edifica, ela nos fortalece o nosso espírito, a nossa alma. Eu quero dizer para você que ainda não entendeu o plano de salvação, que ainda não entendeu essa palavra. Eu quero dizer para você que ela nos conduz e nos leva à presença do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o momento em que você entender a palavra do Senhor, nunca mais você vai querer largar dela. Aleluia! Porque ela é um bálsamo para a nossa vida. Ela nos traz alegria para o nosso coração, ela nos edifica a cada dia, a cada momento em que nós estamos passando, porque estamos passando, meus queridos irmãos que estão me assistindo e amigos. Nós sabemos que estamos vivendo num mundo tão difícil, em que tudo aquilo que não presta tem se multiplicado. Na sociedade, no meio do povo, o amor tem esfriado de uma medida preocupante. As pessoas não medem esforço para alcançar os seus objetivos. Eles não se importam se tem que ferir alguém. Eles não se importam se tem que entristecer alguém. Mas a Bíblia diz que ali no livro de Timóteo, se não me foge a memória, que nos últimos tempos os homens iam ser amantes de si mesmo. Eles, amantes de si mesmo, pessoas que só pensam em si. Ele não pensa no ser humano que está do seu lado. Ele não pensa no ser humano que está sofrendo. Ele não pensa no ser humano que muitas vezes tem necessidade de alguma coisa. Aleluia! Mas nós que temos o Senhor na nossa vida, no nosso coração, eu me preocupo sim, muito, com muitas pessoas. Já teve momentos de eu dobrar o meu joelho e orar por aquela pessoa e eu sentir aquilo que aquela pessoa estava sentindo, estava sofrendo. Aleluia! E muitas pessoas já alcançou a vitória, não vou dizer que fosse só pela minha oração, mas muitas pessoas alcançou vitória. Aleluia! Até eu quero testemunhar aqui de um pastor Jorge Oliveira, pastor aqui de perto da nossa casa. Ele sofreu um acidente de moto e ele bateu a cabeça. Ele teve 90 e poucos dias na UTI, internado no hospital. Ele ficou um tantos de dias, não lembro agora quantos dias ele ficou na UTI, depois foi para o quarto. E aí ele estava em Porto Alegre, transferiram ele aqui para a Estância Velha. E um dia o irmão dele colocou no grupo da igreja um pedido de oração pelo Jorge, disse assim, que ele não estava nada bem, que ele estava com febre e que ele estava muito ruim, que ele não sabia o que poderia acontecer. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, porque aqui no Vale dos Sinos todo mundo estava orando por ele. Mas naquele dia em que eu li aquele pedido de oração, eu dobrei o meu joelho na madrugada ali no meu sofá. Eu disse assim, Deus, se o Senhor tem algo ainda, se Ele ainda tem algo para fazer para ti aqui na face dessa terra, se a sua vontade não é levá-lo, Senhor, tira ele daquele hospital da vida, da saúde, levanta daquele leito de enfermidade. Ele já estava com uma ferida enorme nas suas costas de tanto ficar deitado na cama. Mas eu quero dizer para acrescentar a tua fé. Aleluia, que não demorou muito tempo, acho que dali uma semana deram alta para ele. E ele foi para casa. E há poucos dias eu fui num culto onde ele estava e eu não aguentei, eu tive que falar
Eles me deram a oportunidade para louvar com louvor e eu tive que falar e contar a maneira em que eu orei e coloquei ele na presença do Senhor. E hoje ele já está fazendo a obra de Deus novamente, ele já está pregando a palavra. Então eu quero dizer para você, eu não posso me calar, eu tenho que falar do Deus que nós servimos, porque ele ainda ele faz milagres, ainda ele realiza obras tremendas e maravilhosas. Aleluia! A Bíblia nos diz que se nós tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós dissemos para os montes, passa daqui, vai para colar, e esse monte vai. Eu quero dizer para você que é o monte da dificuldade, é os montes da luta, é o monte das batalhas que nós enfrentamos todos os dias, da opressão que muitas vezes o adversário, se ele pudesse nos engolir vivo, ele nos engolia. Ele não consegue porque a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Aleluia. E eu agradeço a Deus porque Deus ele é maravilhoso. E eu conto esse testemunho para edificar a tua fé. O testemunho do meu pai também, da nossa vida. Aleluia. Hoje o meu pai ele já descansa com o Senhor. E eu estou aguardando o momento em que Jesus vai soar as trombetas no céu. E eu quero encontrá-lo, meu pai, quero dar um abraço. E se eu pudesse dizer, eu queria dizer, meu pai, valeu a pena. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor passou para nós. Porque o meu pai era um homem muito honesto. O meu pai era um homem muito pelo direito, pelo certo. E se nós não fazia certo, ele puxava nossas orelhas. Aleluia. Ele nos ensinou o caminho em que eu estou percorrendo hoje. Ele nos ensinou o caminho. Até não faz muito tempo, ali antes dele partir para a eternidade. Um dia eu cheguei lá na casa do meu pai, muito frio no inverno, mas frio mesmo. E era o dia de culto ali na congregação, ali da ferrovia. E eu não estava afim de ir no culto, queria ficar, para ficar ali em roda do fogão a lenha. E ele disse, meio brincando, mas meio de verdade, ele disse, levanta daí, vai se arrumar para ir na igreja. E eu tive que levantar, me arrumei e fui para o culto com ele. Aleluia. Ele não deixou um carro do ano para nós. Ele não deixou uma mansão, ele não deixou uma herança, muitas vezes para os filhos ficar brigando, como muitas vezes acontece quando o pai parte para a eternidade ou a mãe. Muitas vezes os filhos ficam brigando por causa da casa, por causa do carro, por causa disso e por causa daquilo. Ele não deixou isso para nós. Mas ele deixou para mim muito mais do que um carro do ano. Ele deixou para mim muito mais do que uma mansão mais linda que tivesse. Ele deixou um legado, ele deixou um caminho para nós seguir. Ele nos deixou um exemplo de vida para nós. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Guarde, meu amigo, meu irmão que está me assistindo, guarde essa palavra no teu coração. Procure meu amigo que ainda não tem, que ainda não aceitou Jesus. Eu quero dizer para você que não lê a Bíblia, leia a tua Bíblia. Eu quero dizer para você que o meu objetivo dessas lives que eu estou fazendo é falar a palavra de Deus. É falar do reino do céu. Eu não venho aqui oferecer uma religião para alguém. Eu não venho aqui falar de uma placa de uma igreja. Eu não venho aqui dizer vai para tal igreja. Mas eu venho aqui falar da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você guardar essa palavra, se você meditar nesta palavra, você não vai andar na escuridão.
Você vai andar na claridade, porque o Espírito Santo de Deus, ele clareia o nosso caminho, ele clareia a nossa mente, e muitas vezes, em muitas decisões que nós precisamos tomar, ele nos dá uma direção certa. E eu deixo esse conselho para você, eu deixo esse incentivo para você, meu amigo, meu irmão, porque eu sei que tem muitos irmãos que não lê a palavra porque uma vez eu não lia também. Mas hoje eu leio todo dia, ali eu tenho o aplicativo da Bíblia no meu celular, às vezes lá na firma, eu pego e vou ler um versículo. Aleluia! E tem me fortalecido, tem me edificado, tem me feito vencer as lutas, as barreiras, porque estamos firmes numa rocha, que é Cristo Jesus, que é a palavra do Senhor. Aleluia! Se nós estiver firme na rocha, pode o vento soprar ao contrário, nós vamos permanecer firme. Ele não vai conseguir nos derrubar, ele não vai conseguir nos deter, porque nós temos firme na rocha que é Cristo Jesus. E é desse Jesus que eu venho falar para você, é esse Jesus que eu venho oferecer para você que ainda não tem ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia! Eu agradeço a Deus por esta palavra que o Senhor tem me dado nesta noite, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não andamos no escuro quando nós cremos na palavra de Deus. Ela nos ilumina, ela nos ensina como nós devemos andar e prosseguir. Aleluia! Eu quero dizer para você que eu sou muito feliz pela tua vida que está aí me assistindo. Quero mandar um abraço ali para o irmão Ernesto, para a irmã Iraci. Meu carinho, meu abraço, tenho vocês como meus pais. Gosto muito de conversar com o irmão Ernesto. Quero dizer que uma hora eu quero ir para lá, eu quero ir de manhã cedo, lá para sua casa e ficar até de noite, porque eu sei que grandes experiências vocês têm para nos contar a respeito da obra de Deus. E nós temos muito que aprender com vocês. Aleluia! Mando meu abraço para Adriana, que está me assistindo. Mando meu abraço ali também para todos os que estão me assistindo. Eu quero ver se daqui um tempo eu vou ter outro celular, que daí eu vou conseguir ler os comentários com mais facilidade, porque eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar, e até mesmo com o óculos é ruim, até eu tenho uma consulta marcada agora para fazer um óculos novo. Mas em tudo demos graça e honra e glórias ao nome de Jesus. A todos vocês que irão assistir esse vídeo, que estão assistindo, recebe o meu abraço, o meu carinho. Eu quero dizer que eu já estava com saudade de estar aqui conversando. Eu sei que aí do outro lado você está me assistindo, está me ouvindo, e eu fico muito feliz, muito agradecida a Deus pela tua vida. Aleluia! E eu creio que você gostou de saber um pouquinho da minha vida, da minha história. Aleluia! Quero dizer que eu tive muitas batalhas, que eu tive muita dificuldade, mas cada vez que eu me olho no espelho, eu digo, eu sou uma vencedora, em nome de Jesus. Eu olho e digo assim, se eu estou aqui de cabeça erguida, foi porque o Senhor Jesus, Ele me fez vencer, Ele me fez triunfar sobre as lutas, sobre as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida aqui nesse mundo. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se tiver alguém que está enfermo, eu quero orar por você. Coloca a tua fé em ação nesse momento. Se você estiver triste, o Senhor pode ser o teu pastor e Ele pode trazer refrigério para a tua alma. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se alguém que está me assistindo ou que irá me assistir quiser aceitar Jesus como o único Salvador da tua alma, eu quero orar por você.
Eu quero dizer para você procurar ter essa palavra. Essa palavra diz que é um livro fechado, é um livro, mas que aberto ele é a boca de Deus falando conosco. Porque tudo que nós precisarmos está aqui. Muitas vezes, certos assuntos que nós pensamos que não está na Bíblia, se nós ir procurar, está aqui. Aleluia. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque a sua mão na altura do seu coração, se você tiver uma necessidade aí na tua casa. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta noite. Nesse momento, eu quero dizer para a irmã Iraci e para o irmão Ernesto, eu não sei qual é a necessidade que vocês têm, eu não sei o que vocês estão precisando, eu não sei o que vocês estão buscando e estão esperando o agir do Senhor. Mas o Espírito Santo fala no meu coração e diz, irmã Iraci, irmão Ernesto, que é para vocês descansar, porque Ele está providenciando aquilo que vocês estão precisando, aquilo que vocês estão necessitando. Irmão Ernesto, irmã Iraci, o Espírito manda dizer que Ele está providenciando, Ele está entrando em ação em favor da vossa necessidade. Apenas confie nele. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse momento. Coloca tudo na presença do Senhor. Assim como um filho chega e pede para o pai aquilo que ele quer, da mesma forma nós podemos chegar diante do nosso Pai, que é Deus, através de Jesus, e nós pedir aquilo que nós necessitamos, e segundo a vontade dele, Ele vai nos conceder. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Coloca a mão aí na altura do teu coração. Vamos conversar com o Pai nesse momento. Entrega tudo nas mãos dele. Entrega a tua família, entrega a tua casa, entrega teus filhos, entrega o teu esposo, o teu trabalho, aquilo que você precisa. Se você está desempregado, coloca diante dele. Ele abre portas aonde não existem portas. Aleluia, é somente você crer no Senhor. Querido Deus e eterno Pai, é no teu nome, Jesus, que eu chego diante da sua presença nesse momento, Senhor. Eu sou muito agradecida a ti, ó Deus, por esse momento, Senhor, em que o Senhor me concedeu para falar a tua palavra. Ah, Senhor, eu tenho certeza que ela não voltará vazia. Eu tenho certeza, Senhor, que ela vai achar guarida em algum coração, Senhor, que está precisando ouvir a tua palavra. Jesus querido, Espírito Santo do Senhor, venha alcançar as vidas, Senhor. Se tiver alguém que está, Senhor, te aceitando como único e suficiente Salvador nesse momento, eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor venha escrever o nome desta pessoa lá no livro da vida. E que o Senhor venha perdoar os seus pecados, ó Pai. Pai querido, Pai amado, eu coloco na tua presença, Senhor. Jesus querido, olha por esta pessoa que tem uma necessidade e que está colocando, Senhor, na tua presença a sua necessidade. Ah, Espírito Santo, Senhor, supre toda necessidade, Pai. Abrindo portas de emprego, Senhor. Jesus querido, eu levo diante de ti essa pessoa que está enferma. Senhor querido, Espírito Santo, pela sua misericórdia e bondade, vai ao encontro desta pessoa, restaurando a saúde, Senhor, repreendendo, Pai, no nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, Pai, que tenha atingido essa pessoa, Senhor, que está me assistindo nesse momento, o que irá me assistir. Jesus, toca com a tua mão poderosa, a tua mão ferida lá na cruz do Calvário, que levou sobre si as nossas enfermidades, Senhor.
O Senhor foi castigado lá na cruz para nos trazer a paz. Pai querido, Pai amado, eu coloco na sua presença cada um dos meus amigos que estão me assistindo, Senhor. Ah, Jesus, eu sou muito agradecida a Ti. Eu sou muito feliz, Pai querido, pela vida dessa pessoa que está junto comigo neste momento, que está ali do outro lado da tela, Senhor. Aleluia, mas eu creio que tem pessoas, Pai, que está, Senhor, buscando a Tua presença. Traz refrigério, Senhor, para o coração desta pessoa. Traz alegria, Espírito Santo. Traz paz no meio deste mundo tão atribulado, no meio deste mundo que está em crise, Senhor. Em todas as áreas, Senhor, nós vimos que a dificuldade, ela tem se multiplicado. Mas ainda o sal da terra, Senhor, está aqui para temperar este mundo, Senhor, que é o Teu povo. Pai querido, Pai amado, eu coloco na Sua presença. Olha pela Sua igreja, olha pelos Teus filhos, Senhor. Vem reacender a chama do Teu Espírito Santo nos corações. Quem sabe, Jesus querido, existe alguém que já tem deixado apagar a chama do Teu Espírito Santo. Quem sabe tem alguém, Senhor, que está só uma faísquinha, deixou apagar, Senhor. Mas eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor venha reavivar, que o Senhor venha, Senhor, acender novamente aquela chama viva, Senhor, do Teu Espírito Santo dentro de cada coração. Ah, Senhor, eu venho interceder pelas almas. Jesus, venha salvar as vidas, pois nós sabemos, Senhor, que a Tua vinda, ela está cada vez mais próxima. Jesus querido, nós sabemos que o Senhor muito em breve, o Senhor voltará a buscar o seu povo, a sua igreja. Ah, Senhor, e quantas vidas estão desapercebidas, Senhor, quantas vidas estão desatentas, Pai, mas que o Senhor Jesus venha trabalhar no meio do teu povo, do modo geral. Também não posso deixar de colocar diante de Ti o nosso Brasil, Senhor. Ah, Jesus querido, juntamente com estas pessoas que estão orando comigo nesse momento, juntamente no mesmo Espírito, na mesma fé, nós viemos, Senhor, declarar que o nosso Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia, nós viemos declarar juntos, Senhor, porque a Tua palavra diz: o que 2 ou 3 concordar na terra, será concordado lá no céu, ó Pai, por Ti. E eu creio, Senhor, que nós não estamos só em 2 ou 3, tem mais, Senhor, que está junto comigo neste momento. E nós viemos declarar em nome de Jesus vitória sobre o nosso Brasil. Ah, Senhor, que o Senhor venha colocar um anjo com uma espada de poder a passear, Senhor, no nosso Brasil, para repreender toda a potestade maligna, em nome de Jesus, Pai. Toda a potestade maligna que tem lutado contra o nosso país, Pai querido, nós ordenamos no poder do Teu nome, no poder do Teu sangue, Jesus querido, e declaramos sobre a nossa pátria, nós declaramos vitória, Senhor. Ah, Jesus, vai, Pai querido, pelejando. Eu sei que o Senhor já comprou esta guerra, ó Pai. Eu sei que o Senhor está pelejando por nós. Pai querido, Pai amado, eu venho colocar tudo nas Tuas mãos, Senhor. O nosso Brasil é Teu, Pai. O nosso Brasil é Teu, Senhor. E eu declaro na autoridade do Teu nome, Senhor, que o nosso Brasil é Teu, Jesus. Que o Senhor vai levantar, Pai, pessoas cheias da Tua graça. Que o Senhor vai levantar soldados e soldados, Senhor, para guerrear contra as potestades malignas das trevas.
Pai querido, eu creio no teu agir e no teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro vitória. Eu declaro vitória, Senhor, sobre a vida desta pessoa que está me assistindo nesse momento. Entra com providência, Pai, em favor dessa pessoa. O Senhor conhece o que cada um precisa, Senhor. E eu coloco na tua presença e nas tuas mãos. Venha dar uma noite de paz, uma noite de descanso para cada um que possa deitar a sua cabeça no travesseiro e repousar em segurança, porque as tuas mãos está estendida sobre a vida de cada um. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui junto comigo. Eu fico muito feliz, mais uma vez eu venho te dizer, aleluia, por você que está aí. E eu venho pedir para você, compartilhe esse vídeo. O meu objetivo, eu quero dizer para você, o meu objetivo não é ganhar curtida. O meu objetivo não é ganhar elogio para mim, não. O meu objetivo é que a palavra de Deus venha alcançar as vidas. Esse é o meu principal objetivo. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui para fazer mídia, não estou aqui para querer me aparecer, porque não tenho muito que aprender ainda. Aleluia! Mas eu estou aqui para pregar a palavra do reino. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui falando de uma religião. Eu não estou aqui para dizer para você, vai para tal religião. Não, eu estou aqui falando de Jesus, aquele que morreu lá na cruz, por mim e por você, para nos dar o direito da vida eterna. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Deixe o teu comentário se você precisar de uma oração. Ou se você recebeu uma bênção e quer dar o seu testemunho. Deixe aí nos comentários que eu vou ler. E quem sabe na próxima live eu posso contar o teu testemunho. Para o nome do Senhor ser glorificado, porque só Ele é digno de ser glorificado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O meu grande abraço a todos vocês. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe.